tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Antes de ministrar, eu quero agradecer ao pastor Fabiano por me receber. Obrigado ao Câncer Juazeiro, que sempre me recebe com muito carinho. Obrigado, amigo, por abrir as portas, me receber. Deus abençoe a pastora Sandra, enfim, toda a família, Natália, Felipe. Eu falei aqui, Natália, no outro culto, que Davi escreveu muitas canções, muitas, em várias etapas da vida dele. Mas você não lê uma canção de Davi no luto. E Davi perdeu filhos. Davi, o único momento que ele não escreveu uma canção foi quando ele perdeu seus filhos. Mas Davi, numa noite, ele estava enterrando um dos seus filhos. No outro dia ele estava na guerra, lutando, batalhando, rasgando o inimigo no meio. Então quando a gente tem um propósito, e o propósito é maior do que nós, nada nos para. As feridas se tornam cicatrizes, as cicatrizes se tornam testemunhos, e os testemunhos a gente derrama no reino, na vida das pessoas, e é isso que nos move. Que o Senhor guarde o coração de vocês, que o Senhor conforte o coração de vocês. Eu senti no outro culto ministrando aqui que a igreja está triste, e a igreja é o reflexo do coração do pastor. A igreja ela reflete isso. E no outro culto eu senti a igreja triste, mas o Espírito Santo vai vir como um bálsamo. Eu sei que ele já está derramando esse bálsamo, o bálsamo, o remédio mais poderoso chama-se remédio da raiz de Jessé. Esse é o remédio poderoso que conforta o nosso coração. Como eu disse no outro culto, teve alguém que estava aqui no culto das 5 e ficou? Fominha demais, rapaz. Olha aí, o povo fica, Tem uns ou outros que fica, pouco, mas fica. Isso é muito bom. Deus abençoe vocês. Eu falei aqui no outro culto que eu tinha expectativa de trazer o meu livro, que eu vou lançar ele na Bienal no próximo domingo, no Rio de Janeiro. Eu estava com a expectativa de trazer ele para cá, e eu já conseguimos, através da editora, do site da editora, vender aproximadamente 10 mil exemplares. E eu na expectativa de trazer, mas não consegui porque a transportadora não entregou. E eu fiquei assim muito frustrado. Liguei na transportadora porque os livros estavam em Foz do Iguaçu, mas eles não entregaram no meu endereço. Eu falei, não, eu vou arrumar um caminhão, uma caminhonete, alguma coisa, vou até aí buscar essas 30 caixas. Não, só pode ser entregue no seu endereço, e a gente não consegue entregar hoje. E eu precisava vir para cá, precisava voar para cá, e os livros, eu cheguei aqui na sexta-feira pela madrugada, e os livros chegaram na sexta de manhã, infelizmente. Mas eu trouxe o livro que eu lancei o ano passado, alguns irmãos já adquiriram em janeiro. Esse livro eu escrevi, o ano passado eu preguei muito sobre a águia, muito, inclusive eu criei um canal lá no meu Instagram. Tem alguém que participa do Clube das Águias? Tem aqui muita gente que participa. É uma linha de transmissão que eu criei no Instagram, e eu sempre posto devocionais, sempre sobre posicionamento, sobre autorresponsabilidade, e falo muito sobre a cura da alma, sobre as questões emocionais. E eu escrevi alguns textos, estão nesse livro. Eu tive a oportunidade de escrever sobre visão, sobre a importância de esperar no Senhor, porque Isaías profetizou que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Por que é tão difícil esperar no Senhor? Então você vai aprender nesse livro. Eu vou estar lá fora para atender você depois, fazer uma dedicatória, apenas R$40. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Quem achou 2 Reis, capítulo de número 6, diga amém. 2 Reis, capítulo de número 6. São 8h25. Que hora acaba o segundo culto? Em torno das 21. Na hora que terminar a mensagem. Eu amo você. E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos até o Jordão e tomamos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar onde possamos habitar. E ele respondeu: ide vós. E um disse: se contente, rogo-te,
vá com teus servos. E ele disse, eu irei. Assim que foi com eles. E quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. E você diz amém. Texto clássico, muito conhecido. Eu quero falar nesse tempo que eu tenho sobre cultura do crescimento. Como implementar, como implantar a cultura do crescimento. O grande desafio não é só crescer, é estar em ambientes que nos façam crescer. O grande desafio é crescer. Também é desafiador, sim. Eu prego para a gente aqui que está crescendo em algumas áreas da vida. Mas o grande desafio não é crescer só em algumas. O grande desafio é é crescer em todas. Às vezes a gente está crescendo financeiramente, mas existe uma crise no casamento. Às vezes estamos crescendo, o casamento está bem, mas financeiramente a gente não está conseguindo romper. Às vezes a gente está crescendo nos projetos, em alguns projetos, em alguns sonhos, mas em outros parece que existe uma estagnação. Como romper em crescimento? Como romper para que todas essas áreas cresçam? É sobre isso que eu quero falar nesse tempo que eu tenho. Nós estamos diante de um texto que fala sobre crescimento. Todos nós sabemos que o profeta Elias foi um grande profeta. Elias foi um grande profeta. Ele deu continuidade ao legado dos grandes profetas que vieram antes dele. Só que Elias, ele levou a vocação profética a um nível que nunca havia chegado antes. Após a batalha do Carmelo, Elias ficou muito grande, muito grande. Elias, ele cresceu tanto que mesmo em meio à crise, à vulnerabilidade, mesmo as suas falhas, mesmo sendo intimidado por Jezabel e por Acabe, ele deu continuidade a essa vocação, fazendo com que essa vocação chegasse a um nível que nunca havia chego, por conta da seriedade a qual ele levava o ministério. E os pais da época sonhavam que seus filhos se tornassem profetas. E o que começou a acontecer? Eles começaram a trazer os seus filhos para que Elias os ensinasse. Porque o profeta é aquele que ouve a voz de Deus e traz as diretrizes de Deus para o povo e comunica, transmite essas diretrizes para o povo. Então a função de Elias não era só de ser profeta, ele também era um grande mentor. Ele abriu algumas escolas proféticas que se tornaram uma espécie de escolas teológicas, como em Gibeá, cidade de Ramá, Jericó. Ele abriu algumas cidades pontuais, em lugares pontuais, e algumas dessas cidades tinham até uma estrutura física. A principal escola foi a escola de Gilgal. Gilgal era uma espécie de sede. E foi lá que Elias, ele dedicou o maior tempo, toda a sua energia estava na escola de Gilgal. Ele visitava as outras escolas, mas Gilgal foi a escola que ele mais dedicou o seu tempo. E foi a escola que mais cresceu. Naquela escola surgiu vários profetas, mas um deles foi o profeta Eliseu. Só que Eliseu não começou a ser conhecido pelo seu nome, mas pelo serviço que ele prestava. Muitas pessoas não sabiam quem ele era, mas conhecia ele pelo nível do serviço que ele prestava. Porque o seu nível de serviço é mais importante do que o seu nome, porque no reino de Deus, quem serve, serve. E Eliseu servia com maestria, com muita excelência. Ele era conhecido como aquele que jorrava água na mão do profeta Elias. Eliseu era esse profeta que jorrava água na mão do profeta Elias. E toda a movimentação de Elias tinha como companhia Eliseu. Eliseu estava sempre junto a ele. Todas as movimentações, até mesmo geográficas, Eliseu estava junto. Vamos para Betel, vamos juntos. Vamos para Jericó, vamos juntos. Sempre junto. Vive o Senhor, vive a tua alma, vive o Senhor teu Deus. Eu nunca te deixarei, eu estou contigo, vamos embora. E era sempre assim. Só que chegou um determinado momento que Eliseu ousou fazer um pedido maluco para Elias.
ele olhou para Elias e disse: meu mentor, meu professor, eu quero dupla honra da sua unção. Eu quero ser maior do que você. Eu quero ir mais longe do que você. Isso, se fosse alguns líderes que a gente conhece por aí, isso seria uma ameaça. Se fosse perto de algumas pessoas que a gente conhece, porque gente mal resolvida, ninguém pode crescer mais do que ele. Gente mal resolvida sempre se incomoda com o crescimento de quem está perto. Só que Elias, ele é tão bem resolvido que ele não se incomoda. Ele diz: você quer me ver crescer? Você quer ser maior do que eu? Então se você me ver subir, assim vai acontecer. Porque para você crescer, você precisa me ver subir. Eu vou repetir: para você crescer e ser maior do que eu, você precisa me ver subir. Porque tem gente que quer crescer puxando tapete. Agora, no reino de Deus, a gente não cresce puxando tapete. A gente cresce vendo os outros crescer. Quem concorda, diga amém. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que Elias sobe aos céus num redemoinho, não num cavalo de fogo, num redemoinho, e a capa que era de Elias cai na mão de Eliseu. E Eliseu agora vai ser a continuidade do legado de Elias. É ele que vai ser o professor, é ele que vai ser o mentor. Ele ocupa o lugar que era do professor Elias. E no texto que nós lemos de 2 Reis 6, o que vai acontecer aqui? A escola começa a se encher de alunos, cada vez mais chegando gente, cada vez mais chegando gente, cada vez mais chegando gente. E todos nós sabemos o básico da pedagogia, básico. Se a estrutura fica comprometida ou se torna comprometida, o ensino fica prejudicado. Existe mais qualidade no ensino quando a estrutura favorece, porque uma estrutura precária gera um ensino precário. E o que acontece? A estrutura começa a ficar comprometida, porque cada vez mais está chegando gente. Cada vez mais chegando gente. Cada vez mais chegando gente. E aquilo cresceu de uma maneira tão grande que não cabia mais. E eles vão agora comunicar crescimento. O que me chama a atenção é que a situação desconfortável moveu eles. Uma situação desconfortável moveu eles. Guarde isso aqui. O desconforto é o útero do crescimento. O Espírito Santo não é os arrepios que você sente. É um desconforto que é gerado dentro de você. Quando o Espírito Santo quer gerar crescimento em você, ele te leva para um lugar de desconforto. Ele te leva a viver um momento de desconforto e de indignação. Você não pode crescer se você não está indignado. Você não pode crescer se você aceita. Se você entra no estágio de comodismo, você não cresce. Mas se é gerado estagnação dentro de você, você cresce. O culto mais poderoso que você participa aqui na Alcance, não é o culto que você sai daquela porta para fora dizendo: uau, que culto, que palavra, que maravilhoso, que glória a Deus por tudo que foi gerado essa noite, por tudo que vivemos essa noite. Não é isso que gera crescimento. O que gera crescimento é quando você sai daquela porta para fora dizendo: eu preciso mudar. Eu preciso abandonar algumas coisas. Eu preciso renunciar. Eu não posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Porque é isso que vai te levar ao crescimento. É isso que vai gerar crescimento em você. A indignação gerada pelo Espírito Santo vai fazer você crescer. Você não pode crescer se você aceitou. Se você está conformado, você não cresce. E o que me chama a atenção é que eles vão comunicar. O texto diz: e disseram os filhos dos profetas. O que me chama a atenção em todo esse texto, o que mais me chama a atenção, é que a visão de crescimento não parte daqui para lá, parte de lá para cá. E eu te explico. Não foi o profeta que trouxe um método de crescimento. Não foi o profeta que trouxe uma metodologia. Não foi o profeta que trouxe um insight, uma chave, um código, porque virou moda. Tem gente que atravessa o Brasil atrás do código. Tem gente que gasta horrores atrás da chave. Tem gente que gasta milhares de dinheiro atrás disso. Pastor Júlio, alguma coisa contra? Nada. Só que tudo isso são probabilidades.
Tem gente que participou, que viajou, foi para São Paulo, foi para Alphaville, ouviu um coach poderoso do Brasil, que num encontro a vida dele foi mudada. A empresa dele cresceu, algumas coisas aconteceu lá que mudou. Só que tem gente que participou do mesmo encontro e não aconteceu nada. Porque tudo isso são probabilidades, métodos. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Só que o reino de Deus não é um método. O reino de Deus não é movido por código. O reino de Deus não é movido por frase de efeito. O reino de Deus não é movido por uma chave. O reino de Deus não é movido por uma metodologia. Não, não. O reino de Deus é movido por uma cultura. E como que eu implemento uma cultura? Com mudança de mentalidade. Porque se você crescer aqui, não importa a geografia que você está inserido, você vai crescer. É por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso. Então anota isso aqui, você que está anotando, pega essa. Não é a estrutura que move o ambiente, que move o crescimento, é o crescimento que move a estrutura. Vou repetir. Tem muita gente aí apostando em que a estrutura vai gerar crescimento. Não, é o crescimento que faz com que a estrutura rompa. Não adianta a estrutura ser maravilhosa. E olha aqui para mim, você que serve essa igreja, Deus não te chamou para servir a estrutura. Não, a igreja não é púlpito, o microfone, o telão, isso aqui tudo é maravilhoso, só que isso tudo nos serve. Isso aqui está aqui para nos servir. Nós não servimos estrutura, nós servimos pessoas. E se pessoas crescem, a estrutura cresce. Eu profetizo que vai haver mudança, vai haver rompimento na estrutura. Eu não sei qual é a estrutura que você está inserido. Deus está dizendo que vai alargar suas tendas. Deus está dizendo que vai alargar a estrutura, porque você vai ficar pequeno nesse lugar que você está inserido. Quem recebe essa palavra? Coloca um texto para mim aqui, Mateus capítulo de número 13, verso 19, por favor. Eu gosto deles que eles são rápidos. Nem parece que a gente combinou antes. Mateus 13, 19. Se eu pudesse dizer para você qual é o texto áureo do reino, está aqui. Se eu pudesse te falar, pastor Júlio, qual é uma das principais chaves do reino? O reino de Deus tem muitas palavras-chave, como por exemplo, arrependimento. João Batista inaugurou o reino com a palavra de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado ao reino de Deus. Mas esse texto é um dos principais, porque Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Ele está introduzindo a parábola, e nessa introdução ele solta isso aqui: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Quem está acompanhando, diga amém. Preste bem atenção. Ouvindo alguém a palavra do reino e não. Sabe o que Jesus está dizendo? Que tem gente ouvindo a mensagem do reino e não está. O que isso tem a ver com a cultura do crescimento, pastor Júlio? Tudo. Porque cultura do crescimento é implementado com nível de entendimento. Porque o que gera a mudança não é o tanto de mensagem que você ouve, é o quanto da mensagem você entende. Aí eu te pergunto, o que você tem entendido? Para pensar. Quantas mensagens nós temos disponíveis hoje no YouTube? Tem lá fast food. Só coloca o tema lá na aba de busca. Você coloca o tema, tem um pregador que você ama ouvir, com a mensagem que você quer ouvir, e você vai ouvir. Essa é a geração que mais tem revelação, mas é a que menos entende. Por quê? Porque o desafio não é ouvir. Você acha que o diabo luta para você não ouvir a mensagem? A luta de Satanás é para que você não entenda. Porque se você entender, e eu vou dizer aqui uma verdade, você não pode tomar posse daquilo que você não entende. É para você pensar mesmo.
Eu amo uma igreja que pensa. Você não pode tomar posse daquilo que você não entende. Se o seu nível de entendimento no reino de Deus é precário, você não vai viver a totalidade das promessas que Deus tem preparado para você. Porque é o seu nível de entendimento que faz você viver o que Deus quer que você viva. Aí eu te pergunto, o que você tem entendido? Ou você é um ouvinte da palavra? Coloca o texto para mim novamente. Jesus está dizendo, ouvindo alguém a palavra do reino. Tem alguém ouvindo, sim ou não? O sujeito aqui está ouvindo, sim ou não? Mas ele não está? O cemitério de Juazeiro está lotado de restos mortais, de gente que passou uma vida dentro de uma igreja, mas não entendeu nada. Religioso, frequentador de templo, amante da denominação, amante de rituais, mas nunca entendeu nada. E Jesus está dizendo, ouvindo alguém a palavra do reino e não. O que acontece, pastor Júlio, quando a gente não entende? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. A palavra arrebatar é rapto. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você só ouvir e não entender, o diabo vai roubar você. Tudo que você perdeu foi porque você não entendeu. Tem um cofre no reino chamado entendimento. Quando você entende, quando você entende, o diabo não rouba você. Pastor Júlio, será que tem gente aqui que não entende? Irmão, tem gente aqui dentro hoje que está voando, está perdido. Vem para o ritual. Às vezes vem só para agradar a esposa, que fica no pé dele para vir. Às vezes vem só para agradar alguém que fica mas não entende nada. Porque está aqui dentro não garante nada para você no reino. Está aqui dentro não garante nada. Ser frequentador de templo não garante nada. Agora, se você entender o que é o reino de Deus, não tem demônio, não tem capeta, não tem fofoca, não tem calúnia, nada rouba o que Deus tem preparado para a sua vida. Levanta a mão que eu quero profetizar. Nós estamos num ambiente profético, e o que você entende gera amadurecimento. Eu profetizo que você vai começar a entender coisas que você ainda não entendeu. Deus vai começar a abrir o seu entendimento. Aleluia, você vai crescer ainda esse ano que não cresceu nos últimos 10. Vem um nível de amadurecimento sobre a sua vida. Deus vai gerar crescimento em todas as áreas da sua vida. Aleluia, e você vai cantar cânticos de júbilo onde cantou o cântico da tristeza. Deus vai transformar os seus dias em dias de celebração. Quem recebe isso faz alguma coisa. Aleluia. Como que eu gero uma mudança de crescimento? Com uma cultura de crescimento. Não adianta você ir ouvir método, fórmula, se você não entende. Já reparou que tem gente que está 20 anos dentro da igreja, dá mais trabalho do que aquele camarada que acabou de aceitar Jesus? Aqui não tem. Não, aqui não tem. Tem gente que está 40 anos. Pastor, mas aí se bate no peito ainda. Pastor, mas eu tenho 30 anos de evangelho. Glória a Deus, irmãozinho. Pastor, eu nasci num lar cristão. Pastor Júlio César é filho de pastor. E quantas vezes eu me gavei. Irmão, é maravilhoso isso. Só que está dentro da casa não garante nada. Tempo de igreja não quer dizer nada. Como assim, pastor Júlio? O irmão do filho pródigo tinha tempo de casa. E ele quis peitar o pai ainda. Diz assim, eu te sirvo há tantos anos. O pai olhou para ele e disse, mas não entendeu. Eu te sirvo há tantos anos. O irmão do pródigo quis peitar o pai, dizendo que não, se fosse hoje em dia, o irmão do pródigo diria, mas eu tenho 40 anos de evangelho, irmão, não estou diminuindo. Glória a Deus por isso. Mas tem gente que tem 50 anos de igreja e é menino na fé. E tem gente que se entregou a Cristo ontem e está vivendo numa dimensão que porque tempo de casa não quer dizer nada. O que garante o que você desfruta no reino
é o seu nível de entendimento. Aí eu te pergunto, você que está aqui hoje, é para te confrontar essa mensagem mesmo. O que é que você tem entendido? Tem coisas que Deus só vai liberar sobre a sua vida quando você entender. Aí eu te pergunto, qual é o seu nível de entendimento? Porque cultura de crescimento é com entendimento. Segundo, primeiro eu entendo. Segundo, eu comunico. O texto diz, 2 Reis, capítulo de número 6, e disseram, diga comigo, e disseram. Não, me ajuda, diga comigo, e disseram. Os filhos dos profetas. Crescimento tem que ter comunicação. Me ajuda, diga comigo, crescimento tem que comunicar. Como que você tem comunicado o crescimento que Deus tem gerado em você? Esse é um grande desafio. Comunicar crescimento. Você acha que foi fácil para Moisés chegar na frente daquele povo e dizer: povo de Israel, Deus falou comigo? Alguém levanta o dedinho. Ora, ora, Moisés, nós estamos no Egito, aqui Rã é Deus, os piolhos são Deus, o Nilo é Deus. Que Deus é esse que falou com você, Moisés? Imagina Moisés ter que explicar que uma sarça pegou fogo, não se apagou, e tinha uma voz ali falando sobre que o povo tinha que sair das garras de Faraó. Imagina Noé, um construtor, não, alguém que arava a terra, do agro. De repente Deus aparece a Noé e fala assim: Noé, constrói uma arca. Imagina Noé chegando em casa e contando para os filhos. Comunicar. Imagina Noé juntando as mesas, pegando aquele projeto. Lembra antigamente, que tem arquiteto aqui, antigamente juntava as mesas, jogava aquele papel branco enorme, e colocando com o projeto da arca, e falando assim: nós vamos construir uma arca. Imagina os filhos de Noé entrando em crise, falando assim: o pai está doido. Construir arca, o que é arca, pai? Não é um barco. O que é barco? Não tinha nem referência. Como é que explica? Não, e o pior, como é que explica o que é chuva? Se nunca tinha havido, nunca tinha descido chuva sobre a terra. O que molhava a terra era um orvalho. E agora Noé tem que explicar que vai chover, e não é só uma chuva, é um dilúvio. Tem gente que tem dificuldade de comunicar. Quer um exemplo? Tem gente dentro do casamento que Deus só fala com ele. Deus nunca fala com ela. É a quarta pessoa da trindade, ele. Muito espiritual. Deus só fala com ele. Deus só usa ele. Ele é canal. Deus, parece que Deus fechou um monopólio com ele dentro de casa. Aí, quer empurrar a goela abaixo as coisas de Deus. Acha que é do jeito dele. Olha, leia depois a história de Manoá e a esposa dele, sobre a comunicação do céu, como os dois se comunicam, é espetacular. Leia depois a respeito de Sansão, do nascimento de Sansão. Há uma comunicação dos dois. Por quê? Precisa haver comunicação. Lembra de Maria? Maria entrou em crise. Como que eu vou falar para o Zé que eu estou grávida? Como que fala? Imagina Maria, tu passando um café, o anjo acabou de passar a mensagem, ela fala: tá bom, anjo, senta aí, que eu vou te explicar como é que funciona aqui na terra. O anjo, aqui na terra, para uma mulher ficar grávida, ela precisa de um homem, e eu não sou casada. Imagina o anjo levantando e dizendo assim: senta você, Maria, agora, vou te explicar como que funcionam as coisas do céu. Aqui na terra você precisa de um homem para gerar as coisas da terra, mas para gerar as coisas do céu, descerá sobre ti o Espírito do Senhor, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Sabe o que ele estava dizendo? O que a terra dá, a terra se responsabiliza. O que o céu dá, o céu se responsabiliza. O que você vai gerar não é a terra que vai dar. O que você vai gerar é o céu que... não sei se você pode dar um brado de vitória ao Senhor. O que você vai gerar é o Espírito Santo que vai gerar dentro de você. Aleluia. Aleluia, eu cito Deus nessa palavra. Se a mensagem é de Deus, rapaz, calma. Deus vai colocar a mensagem certa na sua boca. Tem o tempo e modo, calma. Se Deus deu a mensagem para você, irmã, calma.
Não é porque ele não assimilou logo de cara que ele não está contra você. Tem gente que acha que as coisas de Deus têm que ser empurradas goela abaixo. Calma, cada pessoa é uma. Lá em casa, por exemplo, eu estou falando com Maria Eduarda. Maria Eduarda, nem terminei de falar, a Duda já pegou. Duda tem 16 anos, ligeira. O Júlio César, meu filho, eu termino de falar, ele chega: pai, como é que é? Eu falo: senta aqui, filho. E ele é inteligentíssimo. Só que ele primeiro assimila, pensa. Calma. Não é porque ele não te deu o feedback do jeito que você quer, o positivo, quer dizer que ele está contra você. Calma. Quando a mensagem é do céu, não é você que convence. Eu vou repetir: quando a mensagem é do céu, não é você que convence, é o Espírito do Senhor que convence. Quem crê nessa palavra? Como que eu implemento um ambiente de crescimento? Segundo, com comunicação. Terceiro, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diga comigo, lugar. Diga comigo, lugar em que habitamos. Segundo, você só cresce no ambiente que você se sente pertencente. E eu quero falar sobre pertencimento agora. Você não cresce num lugar que você não se sente pertencente. Eu vou dizer, tem gente que não está crescendo aqui na Alcance porque não se sente pertencente. Você não prospera num lugar que o seu coração não está naquele lugar. Eita. Isso aqui me pega. Você não prospera. Quer um exemplo? Vou falar. Mora lá em Brasília. Aí começa a orar. Não sei, amor, estou sentindo que nosso tempo aqui em Brasília acabou. Aí Deus começa a usar pregador, Deus começa a usar profeta, Deus, tudo apontando para Juazeiro. Juazeiro, e tal, amor, temos que ir, Deus está falando. Já reparou que quando é de Deus, Deus usa pessoas diferentes, lugares diferentes, ambientes diferentes, mas a mensagem é a mesma? Sim ou não? Quando é de Deus é assim. Aí eles oram, Deus confirma, um negócio maravilhoso, eles vêm para Juazeiro, só que chega aqui e começa a dar tudo errado. E geralmente é assim. Aí o que eles pensam? Vamos voltar. Mas não era de Deus quando saiu. Que negócio é esse que deixa de ser de Deus porque não está saindo do jeito que eu quero? Que negócio é esse que deixa... Ou é de Deus ou não é? Que negócio é esse que deixou de ser de Deus porque você está pautando a vontade de Deus na circunstância? Antes de se movimentar era de Deus, deixou de ser. Ou é de Deus ou não é? Aí a pergunta é, continua sendo de Deus? Se continua, por que você quer voltar? Aí começa a brigar com o ambiente. Se divide. Aí o coração está lá em Brasília, ela está aqui fisicamente. Aí eu te pergunto, vai prosperar em Juazeiro? Porque você não prospera onde você está dividido. Coração dividido não prospera. E tudo que o diabo precisa fazer para tirar sua prosperidade de um lugar é te dividir. Porque se ele te dividir, ele arranca as bênçãos do Senhor de você. Já viu gente dividida? Gente dividida? Irmãos, a pior coisa que tem é gente dividida. Porque tudo que te divide te paralisa. Tudo que te divide te estagna. Você fica estagnado, você não avança, você não consegue caminhar. Gente dividida. Eu falei aqui no culto das 5. Se Deus falou para você caminhar, pega seu coração e leva. Vai dar saudade. Você vai olhar para a terra natal, você vai morrer de saudade. Você vai ligar para a mamãe e vai chorar. Mas você precisa ter uma certeza. Foi Deus que me plantou aqui. E eu vou florescer no lugar que Deus me plantou. Eu gosto de ver vocês pensando. Aí, congregava lá na outra igreja. Veio congregar na Alcance. Aí, ele quer o mesmo padrão da igreja anterior. Aqui não tem. Estou dando um exemplo só.
Só um exemplo. Aí ele quer manter o mesmo padrão, a mesma. Aí ele fica dividido. Irmãos, olha aqui para mim. Eu amo as canções antigas. Eu tenho uma playlist. Não, você não está entendendo. De Lauriette, Cassiane, Voz da Verdade, é desse nível aí. Não, você não está entendendo. Eu tenho playlist. Sabe? Daquelas canções que, meu Deus. Mas você acha que eu vou perder o que Deus está fazendo no tempo dos meus filhos? Na estação dos meus filhos? Você acha que eu vou perder de adorar Deus com eles? Mas nunca. Eu amo canção pentecostal e, irmão, eu sou do manto. Mas não me importa. Se Deus está no negócio, eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Ei, para de ser saudosista. Para com esse saudosismo que não está te levando para lugar nenhum. Para de se apegar. E deixa eu te falar, a gente prega muito sobre renúncia de pecado. Às vezes a gente tem que renunciar a coisas que Deus nos deu, que não serve mais. A gente fala de renúncia de pecado, mas às vezes, Natália, a gente está apegado a coisa que Deus deu, mas Deus está dizendo, deixa. Sabe quanto tempo Noé levou para construindo a arca? Mais de 100 anos construindo uma arca. Sabe quanto tempo ele ficou dentro dela? Aproximadamente 1 ano. Enquanto Noé estava dentro da arca, Deus não falou com Noé. Enquanto Noé estava dentro da arca, Deus não falou com Noé. Deus só fala com Noé quando sai. Desapega. Sai da arca. E o camarada está brigando com a arca. Apegado. Servir a Deus é praticar a arte do desapego. Para de se dividir. Gente com o coração dividido não vai crescer no lugar que está. Trabalhou na outra empresa 10 anos, está numa nova empresa agora e não consegue. E por quê? E sabe que foi Deus que colocou você aí. Mas na outra empresa eu vivi algo tão poderoso. E vai viver algo maior. Porque Deus tem poder de tornar a glória da última casa maior do que a glória da casa que se foi. Deixando que para trás fique o avanço para o que está diante de mim. O coração ficou para trás. Eu não sei se você pode dar um glória a Deus por essa palavra. Segundo inimigo do pertencimento. Primeiro inimigo do pertencimento, coração dividido. Segundo inimigo do pertencimento, coração fechado. Irmão, você quer olhar isso? Olhe para a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe por que ela se tornou uma estátua de sal? Porque ela se dividiu. Ela deixou o coração onde Deus estava destruindo. E sabe o que me chama a atenção? Preste bem, olha aqui para mim. Sabe o que me chama a atenção? É que ela olhou para onde ela não deveria olhar. Pastor Júlio, como que eu sei onde está meu coração? Presta atenção onde estão seus olhos. Seus olhos sempre vai ficar apontado para onde está o seu coração. Não ama Juazeiro, vai prosperar aqui. Não ama a cidade. Irmão, olha aqui, Deus te chamou para abençoar o lugar que te abençoa. Vive falando mal do lugar que está, não vai florescer, não vai ser abençoado nunca. Deus te chamou para abençoar o lugar que abençoa você. Deus chamou você para liberar palavras de bênção no lugar que tem abençoado você. Eu quero me unir com essa igreja essa noite e dizer: Juazeiro é do Senhor Jesus. Essa cidade vai ser próspera, essa cidade vai crescer. Essa cidade, Deus tem algo com ela, porque pode ser até que Deus não dê essa cidade para Juazeiro, essa cidade para alcance, mas Deus deu alcance para essa cidade, e essa cidade será abençoada. Quem crê, aplaude, glorifica, faz alguma. Aleluia, aleluia, aleluia. O inimigo do pertencimento é um coração que se fecha. Olha aqui para mim. Primeiro inimigo do crescimento, coração dividido. Segundo inimigo do crescimento, coração que se fecha. Você não pastoreia alguém que fechou o coração para você, pastor Fabiano. A gente não consegue liderar alguém que fecha o coração.
Eu não consigo pregar para alguém que fechou o coração. Talvez tenha gente aqui nesse ambiente que fechou o coração para a palavra, e não adianta, pode ser o pregador que for. Pode colocar o maior pregador do Brasil aqui para pregar. Se fechou o coração, e eu sou prova disso. Eu era líder de jovens em Foz do Iguaçu. E quando eu saí do seminário teológico, eu achava que eu era o A.W. Tozer da igreja. Eu me achava o John Piper. Me achava o grande teólogo da igreja. E eu já não ouvia mais. Eu estava numa arrogância que você não faz ideia. Aí eu fui para um culto com os jovens da igreja. Nós fomos visitar uma outra igreja. Pegamos um ônibus, fretamos um ônibus e fomos com os jovens para aquela igreja. Cheguei lá, tinha um pregador jovem pregando. E eu fechei o coração para ele. Aí para voltar para casa, eu voltei no carro do pai. Eu entrei no carro do meu pai. E meu pai olhou para mim e disse: nossa, que palavra. Falei: pai, como que uma igreja dessa tem coragem de trazer um pregador desse? Sério que eu falei isso. Como que pode uma igreja desse porte, um pregador assim, tanto pregador no Brasil? E comecei a criticar. De repente a minha irmã abre a porta de trás, senta no banco de trás e diz: meu Deus, que palavra! Tudo que eu precisava ouvir essa noite, Deus falou comigo. Meu pai deu uma olhadinha para mim. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? O problema é que você veio para criticar o pregador, você não veio para me adorar. Falei: eita, você não consegue pastorear alguém que fechou o coração para você. Você não consegue ser pai de um filho que fechou o coração para você. Se fechou o coração, irmão. Uma das profecias mais poderosas da antiga aliança é a profecia de Malaquias, que diz que viria o espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que significa isso? Acessos liberados. Porque gente que tem um coração aberto, ele libera o acesso. Ei, se Deus está falando, libera o acesso. Se Deus tem falado e ministrado ao seu coração, libera o acesso para que Deus ministre no seu coração. Se tem alguém de Deus que Ele levantou para curar você, libera o acesso para que essa pessoa cure você. Porque Deus, quando quer curar pessoas, Ele levanta pessoas. Porque assim como tem pessoas que ferem, existem pessoas medicinais. Existem pessoas que também curam pessoas. Quem crê nisso, diga amém. Então deixa, se permita. Terceiro inimigo do pertencimento, caminhando para encerrar a mensagem. Terceiro inimigo do crescimento, coração que questiona. Tem gente que questiona tudo. Salomão disse, um dos conselhos mais poderosos de Salomão é esse: um coração fechado é mais difícil de conquistar do que uma cidade. Você conquista Juazeiro, mas não conquista alguém que fechou o coração para você. Você conquista a cidade de Juazeiro, mas você não consegue alcançar o coração de alguém que fechou o coração para você. Não adianta. Tem gente que questiona tudo. E eu não estou falando de questionamento para aprender. Tem gente que questiona tudo que Deus faz. Quer explicação de tudo que Deus faz. Quer explicação de tudo que Deus derrama. Tudo que Deus quer. Parece que Deus tem que descer, trazer explicação para o alecrim dourado. Parece que Deus tem que ficar sempre nos explicando. Irmãos, Deus não explica. Deus só exige de você obediência. Obedece. Deus não vai descer. Deus não vai descer para trazer explicação para nós. O que Ele faz agora, a gente entende depois. Está fazendo sentido? Tem alguém comigo na mensagem? Diga amém. Compreenda isso de uma vez. Eles estão dizendo: eis que o lugar em que habitamos diante da sua face nos é estreito. Diga comigo: o lugar está pequeno. Eu quero terminar perguntando para você: como que está o lugar que você está? Eis que habitamos diante de um lugar, desde que habitamos em um lugar que nos é estreito. Está confortável para você? O lugar que você está, tá bom? Se para você está, para Deus também está. Agora, se você estiver incomodado, inconfortável nesse lugar, pastor, eu preciso expandir, eu preciso ampliar. Tem um Deus lá no céu que está interessado em alargar suas tendas. Tem um Deus lá no céu que está interessado em gerar crescimento em áreas da sua vida que talvez você tenha enfrentado grandes batalhas.
Tem alguém que pode dar um glória a Deus por essa mensagem? Eis que o lugar em que habitamos, pertencimento, nos é estreito. Aí eles dizem, vamos até o Jordão. Diga comigo, Jordão. Um dos níveis mais baixos de Israel é o Jordão. Se você for em Israel, você vai aprender que um dos níveis mais baixos de Israel chama-se Jordão. Eles estão dizendo, nós vamos crescer, mas primeiro nós vamos. Por quê, pastor Júlio? Porque no reino de Deus, antes de crescer para cima, a gente cresce. Porque para Deus, mais importante do que a fachada do prédio é a estrutura que o sustenta. Para Deus, mais importante do que a fachada é a estrutura. Tem gente que só tem fachada, mas não tem estrutura. É por isso que Deus permite as lágrimas. É por isso que Deus permite você passar por esses desafios que você passa, porque Deus está trabalhando onde? Na sua estrutura. Eu visitei uma igreja que estava crescendo, o pastor construindo lá no Paraná, me levou para ver construção, e quando o pastor está em reforma, ele quer mostrar. A gente é assim. Aí eu fui ver a reforma, e estou andando, pisando nas tábuas, aí chegou uma altura, pastor Fabiano, que o pastor Gilmar parou e disse assim, olha aí, pastor Júlio. Eu olhei e não vi nada, só terra. Terra. Aí ele disse, dá uma olhada para baixo. Quando eu olhei, eu vi as pontas dos ferros. E ele disse para mim assim, foram mais de 300 mil reais. Só no alicerce. Porque na medida que a gente vai subir, pastor Júlio, a gente precisa. É por isso que Deus chama o Jeremias, o profeta, para onde? Para a casa do oleiro. Desce. É por isso o Jordão, porque Jordão é lugar de descer. Naamã precisou descer o Jordão. Jesus precisou descer o Jordão. Nós só vamos crescer se a gente descer. Aí eu te pergunto, como que está o seu tempo de intimidade com Deus? Como que está a sua vida de intimidade com Deus? Nós crescemos em teologia, em revelação, crescemos no rema, mas deixamos de crescer na oração. Tem gente que faz a primeira oração do dia aqui dentro. Tem gente que faz ele precisa vir para a igreja, precisa estar dentro do templo para orar. Mas o que determina a sua estrutura é a sua vida com Deus, a sua intimidade com Ele. Sabe o que é uma vida de oração? É você conectar com o Wi-Fi do céu e nunca desconectar. Está conectado com Deus o tempo todo, está andando, está no trabalho, está no dia a dia, naquela correria, no cotidiano, na rotina, mas está ligado com Deus, conversando com Deus o tempo todo. Porque para um cristão de verdade, um adorador não começa culto aqui dentro. Adorador começa culto quando acorda pela manhã. O adorador, quando ia dormir, ele dormia assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aí ele acorda pela manhã, acorda assim: eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele dorme adorando, acorda adorando, levanta adorando, vai para o trabalho adorando, está na segunda-feira adorando. O que ele vive aqui é reflexo do que ele vive lá fora. Tem alguém que vive esse nível? Ai, eu não sei se você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. E eu encerro de fato agora, dizendo para você que desceu o Jordão é ter uma vida arquitetada e projetada com um alicerce estruturado. Porque Deus não dá crescimento em estruturas frágeis. Aleluia. Deus não dá crescimento em estruturas frágeis. Tem gente que cresceu, mas vai cair daqui a pouco, porque não tem estrutura para suportar o crescimento que Ele se deu. Tem gente que não vai dar conta. Por quê, pastor Júlio? Porque não tem estrutura. Porque a nossa estrutura é regrada na oração, na palavra, aleluia, na busca incessante por Deus.
O reino de Deus é movido por fome, por sede. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem fome, aleluia, eu sou o pão da vida. Quem tem sede, você já teve sede? Sede, eu não estou falando vontade de tomar água, estou te falando de sede. Para um sedento, isso aqui vale muito mais do que ouro. Só valoriza o que está aqui dentro. Quem tem, o reino de Deus é para os sedentos. Você dá um culto de domingo para Deus e acha que dá muito. E eu vou te dizer, para mexer com você, o crente que mais faz para Deus aqui dentro está em dívida. Porque se você bater no peito e falar que faz muito para Deus, é só a arrogância religiosa que diz isso. Porque no reino de Deus o meu sentimento é sempre de dívida. Eu ainda faço muito pouco, eu deveria orar mais. Eu deveria me alimentar mais, eu deveria buscar mais a Deus. E se eu buscasse, a minha vida não estaria do jeito que está. Aí eu te pergunto, como que está a sua vida com Deus? Eu preguei no Paraguai o ano passado, numa igreja muito mais humilde que essa. Você não faz ideia. Para você ter uma ideia, eu estava pregando, tinha a cabeça de um cavalo dentro da igreja. Eu estava pregando, o cavalo colocou a cabeça assim. Falei, até o cavalo quer me ouvir. Porque os irmãos vão para a igreja de charrete. Caminha quilômetros e quilômetros para ouvir a palavra. E às vezes tem crente que vem um culto da semana. E acha que faz muito. Ei, existem lugares no mundo que tem gente morrendo por professar a fé que você tem liberdade para professar. Eu quero que você entenda isso. Crescimento no reino de Deus é a compreensão de quem é a pessoa de Cristo, a ponto de nós amarmos Ele em um nível que nada mais nos satisfaz, nada. Um carro, uma casa, bens materiais, nada substitui a presença dEle. Porque se você tiver Ele, você tem tudo. Descer ao Jordão é entender que antes de crescer para cima, a gente precisa crescer para baixo. Aí eu te pergunto, como que você tem crescido? Como está a sua vida de oração? Como está a sua entrega? Como está a sua vida espiritual diante de Deus? Deus não quer de você numa agenda de culto. Deus quer você numa entrega total. A ponto de você estar aqui essa noite dizendo, Senhor, amanhã eu vou para o trabalho, mas eu vou continuar te adorando. Terça-feira eu estarei, aleluia, te adorando. Na quarta eu estarei aqui no culto te adorando. E vou continuar te adorando até a sua volta. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Tem alguém com sede dEle? Fique em pé. Sabe o que me chamou a atenção nessa igreja lá no Paraguai? É que não tinha hora para acabar o culto. Mas o pastor falou para mim, a hora que você estiver vendo que está escurecendo, temos que encerrar. Porque esse povo precisa voltar de charrete para casa. E as ruas aqui nem todas são iluminadas. Eu falei, meu Deus. E sabe o que mais me chamou a atenção naquele culto? É quando uma mulher entrou com uma criança nua. A criança estava no colo dela, um bebezinho, nu. E ela sentou lá atrás, com aquela criança no colo. E ela chorou o culto todo. A mensagem toda. Porque lá nesse lugar que eu preguei, no interior do Paraguai, eles não se arrumam para vir para a igreja. Eles simplesmente vêm. Como que eles sabem que vai começar o culto? Quando o carro do pastor passa na rua, eles vão vendo o carro do pastor passando, eles vão, é o culto, o pastor chegou, e eles vão para a igreja. No final do culto tem uma bela de uma sopa paraguaia. Sabe o que é sopa paraguaia? Não é um caldo, é um bolo. Sopa paraguaia é um bolo, pesquisa depois. E eles se reúnem depois do culto para comer aquela sopa paraguaia. Sedentos pela palavra. Sedentos de amor a Deus.
Ei, tem gente agora na obra missionária, missionários, entregue a uma missão, gerando crescimento no reino de Deus, implementando uma cultura do reino de Deus, batizando pessoas, até em água barrenta, sem uma estrutura linda como nós temos aqui. Eu preciso falar isso para despertar você, para você entender que crescer no reino de Deus é compreender o que é esse reino, e esse reino se move além dessa estrutura que você tem aqui. O reino de Deus se move, as missões transculturais se movem além da beleza que você vê aqui. É muito maior do que isso. Por isso valorize cada minuto que você tem aqui, porque tem gente agora à base de morfina no hospital que daria tudo para estar aqui. Tem gente agora que está à base de soro que daria tudo para estar aqui. Eu quero que você feche os seus olhos, entregue a Ele a sua adoração agora. Eu já preguei, agora é você e Deus. Entrega a Ele a sua adoração, entrega a Ele uma canção, entrega a Ele agora tudo que tenho é teu, Senhor. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Deixa a lágrima rolar. Aleluia, tudo que tenho, tudo que tenho. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Grita! Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Segura. Tem alguém para Jesus? Eu quero convidar alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e precisa voltar hoje. Sai do seu lugar e vem. Alguém que faz tempo que não senta à mesa para cear. Essa palavra falou o seu coração e você quer viver essa cultura. Sai do seu lugar e venha rapidinho que eu quero orar por você. Mas saia rápido, venha, venha, venha. Venha para Jesus, venha, venha, venha. Os missionários da casa trabalhem agora, por favor. Se tem alguém do seu lado, traga ele aqui. Se tem alguém do seu lado, chame ele, convide ele para se entregar a Cristo. Nós vamos orar como igreja. Essa é uma igreja que está crescendo em expansão. Essa é uma igreja que está expandindo. Olha o que Deus está fazendo aqui. Deus está abrindo o seu entendimento a um nível de entendimento poderoso que Deus está te levando essa noite. Aleluia, receba isso. Tem mais alguém para Jesus? Corre, corre, escapa-te pela tua vida. Venha, venha, venha. Corre, volta para Jesus hoje. Volta para Jesus hoje. Venha que eu quero orar por você. Venha, venha, venha rápido, venha. Tá chorando, tá chorando. Vai, adore. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Queima, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo. Tem fogo aí, tem fogo aí. Tem crente batizado aí, tem gente que fala em línguas, tem gente que adora, tem gente que queima pela presença. Tem. Então vai. Vai. Me perdoe os sensacionistas, me perdoe os geladões, mas eu sou cheio da presença. Santo Espírito, vai, adora. Santo Espírito, desce como fogo. Ouça o barulho da tua noiva, Senhor. Desce como fogo. Quem tem glória, sobe o glória. Santo Espírito, quem tem o aleluia. Santo Espírito, olha isso aqui. Incendeia, incendeia. Eu quero incendeia.
Você que está na nave da igreja e talvez está com o coração dividido. Pastor Júlio, eu estou dividido em umas decisões. Estou passando por alguns momentos e essa palavra de pertencimento pegou meu coração. Coloque a mão no seu coração agora. Você que tem enfrentado batalhas para se posicionar, coração dividido, quem sabe. Talvez você não consiga florescer num lugar que Deus te colocou porque você está dividido. Talvez essa luta de pertencimento, essa guerra no pertencimento tem te pegado. Você não consegue fluir na empresa que você trabalha. Você não consegue fluir na cidade que você mora. Você não consegue ficar na casa onde você está. Tem alguma coisa te dividindo. E Deus está dizendo: fixa o seu coração no lugar que eu tenho preparado para você. Aleluia, receba isso. Deus está alinhando o seu coração com o trono da graça agora. Alinha o nosso coração com o teu trono agora, Senhor. Ajusta-nos por dentro. Leva-nos ao nível de autoridade. Libera acesso sobre nós. Aleluia. Que Deus aquiete o seu coração e acalme a sua ansiedade agora. Porque te abates, ó minha alma. Porque te inquietas dentro de mim. Espera no Senhor, porque ainda louvaremos o Deus da nossa salvação. Receba a paz. Eu repreendo todo cansaço mental, toda fadiga mental. Aleluia, sai agora. Sai. Tudo aquilo que te divide, sai. Toda distração que te divide, sai. Toda palavra maldita de Satanás sobre a sua vida seja aniquilada agora em nome de Jesus. Todo olhar, toda inveja, toda trama demoníaca no inferno para te parar, seja paralisada agora em nome de Jesus. Nós sepultamos tudo aquilo que te divide, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te deixa estagnado. Sai agora. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Eu profetizo um romper. Que haja descanso sobre a sua vida. Deus está trazendo descanso para você. Deus está trazendo, Damares, descanso por você. Descansa. Deus está trazendo descanso para a sua alma. Você tem encontrado fadigada. Deus está dizendo para você: descansa. Descanso, és minha escolhida, diz o Senhor. Estou trazendo paz ao seu coração e dizendo: eu estou cuidando de cada detalhe. Estou cuidando de você. Eu te chamei e te coloquei por cabeça, por coluna. Aleluia, aleluia. Vai dormir tranquila. Vai descansar na minha presença, porque eu estou contigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se alguém crê que Deus está aqui, por favor, me ajude a adorá-lo. Sobe a adoração. Sobe a adoração. Sobe a adoração. Se tem adorador, sobe a adoração. Se tem adorador, adore. Aleluia. Estenda a mão para cá. Nós entregamos essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Decretamos e declaramos o nome delas escrito no teu livro. Declaramos uma nova estação sobre elas, uma estação poderosa. Senhor, nós declaramos eles são teus. São teus, não é eles que te escolheram, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para que vades, para que eles deem frutos de ave, aleluia, frutos, e produzam frutos de arrependimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está te abraçando essa noite, filha. Receba o abraço, receba o colo, aleluia. Tem pedido para ele: papai, me dá colo. Ele está te dando essa noite. Vai voltar para casa leve, em nome de Jesus. Leve, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vocês que estão aqui à frente, digam comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Diga comigo: eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário
me deu salvação eterna. Me deu salvação eterna. Quem pode aplaudir o nome do Senhor?